A história começa com um cara segurando um caixão, chamado Ashaf, e uma garota chamada Gaidel descendo de um trem. Esses dois emos estão na busca por uma bruxa específica e perguntam para a primeira garota que aparece se ela é ou se viu alguma bruxa por aí. Gaidel fica impaciente, então Ashaf pede desculpas pelo jeito dela e explica que ela fica toda empolgada quando o assunto é bruxas. Parece não, viu? Ele conta que na real eles não fazem ideia de como é a bruxa que estão procurando, mas deram sorte de encontrar alguém que conhece uma. Essa garota estranha se chama Mary e solta a bomba de que não foi sorte, porque ela não é a única que conhece a bruxa. Na verdade, todo mundo na cidade sabe quem é a bruxa e não vai demorar muito pra achá-la. Do nada, todas as janelas de vidro estilhaçam ao redor deles e eles veem um monstro gigante lá fora. Esse tubarão gigante da rua acaba com os policiais idiotas que estavam tentando dar uns tiros nele. E os nossos dois emos concluem que só pode ser um mago super poderoso fazendo isso. Gaidel acha que é uma bruxa que finalmente apareceu, mas a garota estranha fala que eles estão errados. Quem tá por trás desse ataque não é a pessoa que eles estão procurando. Lá embaixo, na rua, uma tal de Lady Witch fortalece um feitiço e manda direto no tubarão musculoso na rua. O ataquezinho estoura dentro do tubarão monstro. De lá de dentro, aparece o cara que tava controlando a criatura. O cara é pego e Lady Witch vira a rainha da cidade. Ela é tipo a super heroína local, só que Asha fica de cara, porque ela é uma bruxa. E ele nota que Mary, a garota estranha, tá toda animada com a fama da bruxa. Daí, ela solta que é a aprendiz da Lady Witch. Mary corre pra fazer uma apresentação legal pros emos e Asha fica feliz que não perderam tempo pra encontrar a bruxa. Ele lembra a Gaidel de que a missão deles é a prioridade número 1. Ele fala pra ela não agir no impulso, mas fica de queixo caído quando vê que ela sumiu. Mary cumprimenta a bruxa chamada Lone e fica empolgada pro rolê que vem pela frente. O cara do tubarão fica puto, se perguntando como todo mundo esqueceu as coisas que as bruxas aprontaram antes. Ele chama todo mundo de louco por tratar a bruxa como heroína agora. De repente, Gaidel aparece pra atacar o que ela chama de bruxa suja, mas Lone bloqueia e usa magia pra prender Gaidel. Ela solta umas palavras rudes, dizendo que tem certeza de que Lone lembra dela, mas a Lone finge que não sabe do que ela tá falando. Não faço ideia do que você tá falando. Gaidel não entende como Lone convenceu todo mundo de que é a heroína e explica que as bruxas só causam confusão e azar. Nessa hora, um bando de corvos espanta a polícia e Ashaf aparece do nada. Ele fala que as coisas sempre acabam assim e pede pra Gaidel cair fora e deixar ele resolver. Mary, é claro, tá chateada e o Ashaf explica que foi tudo mal entendido. A galera fica agitada, jogando coisas em nossos protagonistas e gritando pra prender eles. Ashaf manda uma magia meio sinistra pra tirar eles de lá, mas Gaidel não quer dar no pé porque o alvo dele está logo ali na frente. Ashaf pede desculpas pras duas mulheres e manda eles pra longe mesmo assim. Daí, a gente descobre que há uns 400 anos atrás, uma bruxa malvada jogou uma maldição na cidade, transformando tudo no inferno em chamas. Mas a bruxa foi derrotada e a maldição ficou selada. Agora, Ashaf e Gaidel chegam num castelo onde dizem que a maldição tá selada e também é onde a Lone mora atualmente. Mas tudo isso é baseado num panfleto que ele comprou numa loja de lembrancinhas. Pra Gaidel, todas as bruxas são más, mas a bruxa que eles estão encarando agora construiu uma fama boa pra ela mesma. Um bando de mulheres chega e fala que estão lá pra uma festa, comemorando sei lá o que. Antes delas explicarem, a Mary recebe elas lá dentro. Ela fica de cara quando vê os dois góticos e se nega a deixar gente má como eles entrarem. Gaidel fala que todas as bruxas são loucas e ela não entende porque a Mary tá defendendo uma. Mary então conta que antigamente a cidade tratava as bruxas na base do horror por causa da bruxa malvada. A Lone odiava isso e se esforçava pra ajudar a cidade, protegendo de desastres e malfeitores com magia. Ela salvou um monte de gente, incluindo a Mary. Depois de anos de esforço, a discriminação contra as bruxas na cidade parou. Por isso, a Mary não quer deixar ninguém que odeie bruxas chegar perto da Lone. A Ashaf avisa pra Mary não acreditar em tudo que ouve e revela que tem algo meio duvidoso sobre o fogo infernal selado que dizem ser a maldição da bruxa. Ele explica que a maldição de uma bruxa não é algo que dá pra simplesmente selar. Então, se tem algo selado ali, certeza que é outra coisa. A Ashaf não espera que Mary acredite nele, mas pede pra ela não confiar demais na bruxa também. Ele solta que bruxas sempre trazem duas coisas: segredos e perigos. Mary já tá de saco cheio de ouvir o papo emo, mas Ashaf só queria saber o que eles estão comemorando. Mary é claramente toda inocente, dizendo que não faz ideia do que estão comemorando. E a Lone é a única que sabe. Gaidel tá pronta pra invadir, mas Ashaf descobre algo que quer estudar mais a fundo. Os convidados da bruxa estão todos impressionados com o lugar, e Mary conta que acabou de dar um fora em uns idiotas que estavam falando mal da Lone como se ela fosse má. Agora deu cara. Enquanto isso, Gaidel tá atacando a comida como se não houvesse amanhã.
Ashraf descobre a verdadeira história assustadora que está enterrada no passado, relacionada ao lugar onde o fogo foi selado e essa data específica. Ele fica bolado porque queria resolver isso de um jeito mais tranquilo, mas agora já era. Ele decide que Gaidel pode seguir com a missão dela. Com isso, ela fica tão animada que come até a faca de manteiga. Tô passando fome. Quando eles saem do hotel, uns policiais tentam pegar eles, a mando da Lady Witch. E isso só prova que Alone não é Floxy-Shade. Ashraf usa a magia das tatuagens dele. Eles descobrem que o nível de procurado dele está quase em 5 estrelas, porque tem um bando de policiais esperando. Gaidel tá furiosa com Alone e promete dar um soco bem no rosto dela quando encontrar. De volta ao castelo, as coisas estão indo mal pra Mary, que acorda e descobre que perdeu mãos e pés. Todos os outros convidados estão na mesma vibe. A bruxa fala pra ela não ficar com medo, porque todo mundo tá virando chave pra ela. Ela lançou um feitiço nos corpos deles durante o treinamento, e agora elas são chaves pra liberar o fogo infernal que tá adormecido na cidade. Alone deixa a garota sem mãos chocada, revelando que a bruxa malvada era a avó dela. A avó dela não era má, porque foi ela quem selou o fogo e salvou a cidade. Mas a verdadeira causa do incêndio ainda é um mistério. As bruxas sempre eram culpadas por desastres, e a avó da Alone foi executada por causa disso. Alone aguentou muitos ataques na vida, então não tá nem aí pra perdoar ninguém. Quer que todo mundo se ferre mesmo. Foda-se. Mary implora pra ela parar, mas Lone diz que esse dia é especial demais pra deixar passar. Exatamente 417 anos atrás, o selo foi colocado, e agora é o único dia em que o poder dela acorda. Nesse momento, uma das chaves humanas abre o primeiro cadeado, causando um incêndio monstro na cidade. Lone comemora esse dia incrível, e Gaidel chega pra estragar a festa. Só que Lone impede ela facilmente. Gaidel tenta de novo, mas Lone usa o poder imenso dela pra mandá-la pra longe. Lone fica chocada que alguém tão fraco como Gaidel teve coragem de atacá-la. Lone, que não é boba nem nada, já se liga que Gaidel tava só fazendo uma distração. Ela parte pra cima de Ashraf com um ataque sorrateiro, mas ele se defende rápido, criando uma barreira ao redor de todas as garotas. Lone fica de cara por ele ter descoberto o plano e se pergunta quem é esse cara, mas Ashraf mantém a calma e diz que todo mundo esconde alguma coisa, especialmente lidando com bruxas. Ele fala que as pessoas nunca devem confiar em uma bruxa de coração aberto. Ela chama isso de preconceito e destaca que foi isso que causou o problema desde o início. A avó dela foi queimada na fogueira por causa do preconceito. Então, ela só tá tentando consertar as coisas. Mary tenta apelar pra Lone, falando que todas as pessoas que prejudicaram a avó dela já eram, e todo mundo na cidade agora ama a Lone. Só que Lone explica que esse amor veio porque ela tava usando eles pra construir a base pro plano dela. Fazer amizade com todos agora permite que ela curta a doce vingança deles. Ashraf tenta impedir ela de desbloquear mais do selo, mas Lone o mantém afastado. Gaidel diz que ainda não acabou e solta que odeia bruxas tanto quanto Alone odeia humanos. Ela exige saber se Alone se lembra dela, ou da marca no pescoço. Lone ri e saca agora que a Gaidel só quer desfazer uma maldição de bruxa. Só que desfazer uma maldição de bruxa é um trampo bem difícil. Só tem duas maneiras de fazer isso. Primeiro, um beijo amoroso de um príncipe encantado, estilo a Bela Adormecida, e segundo, fazer a bruxa que lançou a maldição desfazer ela. Só que Alone explica que não é a bruxa que a Gaidel tá procurando, então não dá pra desfazer a maldição dela. Lone joga fogo nela e diz que ela perdeu tempo, porque não tem informações sobre a bruxa que Gaidel confundiu com ela. Com isso, Ashraf solta que Lone errou feio. Ela não precisa ser a bruxa que lançou a maldição pra desfazer ela. Gaidel sai das chamas e parte pra cima da Lone, que ataca ela instantaneamente. Surpreendentemente, Gaidel sorri e tasca um beijo direto na bruxa. Ashraf solta que tem uma terceira forma de mandar embora uma maldição, e é beijar uma bruxa. A escuridão sai do corpo da Gaidel direto pro caixão que o Ashraf sempre carrega. Lone fica completamente sem entender o que tá rolando quando uma criatura começa a sair do caixão. Lone sente a aura ameaçadora, mas não entende como não tá detectando nenhuma magia forte. Ela fica se perguntando se essa é a verdadeira forma da Gaidel, e o Ashraf espera que ela não esteja toda enferrujada. Sacando o perigo, Lone ataca, mas Gaidel nem treme. A bruxa tenta um ataque mais forte, mas Gaidel sai ilesa de novo. Lone usa todos os truques que ela conhece para soltar o feitiço mais poderoso, e a Mary fica se perguntando por que o Ashraf não tá ajudando na luta. Então ele diz que é só um mago de primeira categoria e que não seria de ajuda nenhuma nessa bagunça. Só que isso nem é um problema, afinal a ajuda dele nem é necessária, porque a Gaidel é a criatura mais aterrorizante e a maior inimiga natural da bruxa. A Gaidel monstrona aparece para agarrar a Lone e, com um soco só, manda a bruxa pelos ares. Lone fica se perguntando que bicho é esse enquanto é derrotada. A Gaidel monstruosa se desmancha e o Ashraf traz de volta o corpo normal da Gaidel. Depois disso, a Ashraf fica feliz que o fogo tá sob controle, mas como sempre
Gaido tá puta por ter mais um beco sem saída. Ashraf concorda que é uma pena, porque esse método desfaz a maldição, mas não de vez. Para uma solução mais permanente, eles vão ter que encontrar a pessoa certa. De volta ao castelo, todas as garotas estão de volta com as mãos e pés. A Mary saca que julgou errado os dois emos e lembra do que o Ashraf contou pra ela na noite anterior. O trabalho deles é colocar as bruxas na linha, e a linha resolve todos os problemas mágicos. O trato deles com a cidade tá feito, então os dois voltam pra casa.